Fala pessoal, aqui é o Fagundes com mais um vídeo para vocês, vídeo de pré-jogo. Amanhã, 4 horas da tarde, a gente joga fora de casa a rodada um da fase de Liga da Liga dos Campeões contra o Newcastle. Uma pedreira fora de casa, o Newcastle vai colocar o Barcelona amanhã em apuros, tá, senhores? É um time de intensidade, é um time de pressão. A gente vai falar mais sobre isso, tá? Tem muita coisa para falar nesse vídeo. Então vamos adiantar o lado da gente, tá? Antes de falar sobre o conteúdo do vídeo, eu quero ler a interação aqui do nosso glorioso Pedro Martins, que mandou R$ 10.900 aqui pro Blogando nas BR. Esse donation aqui no último jogo, né, na vitória da gente contra o Valência, ele mandou bem assim, ó. Opa, a temporada começou. Bom, isso foi o que eu vi a grande mídia falando no sábado à noite, que nós estávamos dormindo. Então receba esse cartão de visita da temporada 25-26. Chegamos. Partida excepcionalmente excelente deles. Fermin Lopes, que na minha opinião tem que ser titular sim. Marc Caçador, que assim como Eric Garcia, o Barcelona não pode vender nunca esses caras, pois são coringas demais. Onde jogam fazem a diferença. São peças fundamentais para o triplete. Já tá falando de triplete, o Pedrão é brabo demais. E para estabelecer hegemonia na Espanha. Do jeito que é a Espanha, o negócio é complicado, né? O negócio é complicado. E o Gerard Martin, que fez uma partida excelente e seguro. Martin, como sempre, sabe das limitações dele, mas ele entrega e ele entra, entrega e faz o feijãozinho com arroz dele, tá? Muito obrigado pelo donation, o Pedrão aí. Muito obrigado por estar sempre aqui, velho, ajudando o canal, somando, ajudando demais, tá? E agradecimento também ao pessoal aqui que é membro do canal, que tá sempre deixando a interação, que compartilha o vídeo, que deixa o comentário. Se você quiser ajudar a manter o Blogranas BR, botãozinho seja membro, você participa do grupo lá com a gente e será muito bem-vindo, tá? No mais, roda a vinheta, porque tem muita coisa pra gente falar nesse pré-jogo. Eu tô até com medo de me perder aqui, tá? Roda a vinheta. Senhores, antes de falar da partida em si, eu quero reservar alguns minutos para a gente falar sobre o favoritismo do Barcelona na Champions. Por que eu estou fazendo essa parte aqui, falando disso aqui com vocês? Deixei enquete, tanto no grupo de membros, como na aba post aqui do YouTube, e me surpreendeu. Me surpreendeu o resultado, não do pessoal falar que o Barcelona é favorito, mas a porcentagem alta, tá entendendo? Vou mostrar aqui o resultado da enquete para vocês. Muito obrigado a todo mundo que participou. Mais de 70% dos torcedores do Barcelona dizem que o Barcelona é o favorito para vencer a Champions. Olha, eu vou dar minha opinião para vocês, tá? E é muito importante deixar isso claro, tá? A Liga dos Campeões é um campeonato muito difícil. Você precisa aprender a competir bem e você também precisa de sorte. Todo time precisa de sorte para vencer a Liga dos Campeões. Você pode procurar na história, em qualquer momento, o melhor time que você já viu. Em um momento, em alguma fase, o time contou com a sorte para passar. É sempre assim. Dificilmente o time sobra a competição inteira, tá? Sempre vai ter uma bolinha que o jogo estava 0-0, e uma bola na trave, e uma bola que o cara fez um desarme em cima da linha. Barcelona mesmo ganhou 5 Champions, 4 eu consegui assistir todas, e todo ano que o Barça foi campeão, teve um jogo que o adversário foi superior, ou um jogo que o adversário teve umas boas chances e não conseguiu guardar. Então precisa de todos esses elementos, tá? Então, assim, quando a torcida do Barcelona coloca o time da gente como favorito, tem que entender também que é uma competição que depende desses fatores, tá? E assim, eu tenho que explicar uma coisa para vocês aqui, para eu não soar contraditório. Eu sou apaixonado pelo elenco que a gente tem. Gosto de todos os jogadores, tá? E acho o elenco da gente fortíssimo. Tem gente que só consegue ver valor num jogador se o jogador for pagaram caro nele. Tem gente que não consegue ver o valor do jogador, de você trazer ele da base, ou trazer um jogador barato e esse jogador se desenvolver. Entendeu? Então, assim, não é porque um time for ao mercado e pagou não sei quantos milhões de um jogador que o time tem um elenco absurdamente melhor do que o do Barcelona. Eu acho o nosso elenco bem completo. Claro que lesiona 3, 4 jogadores, todo time sente. Eu acho o nosso elenco bem completo. Dito isso, tá? Um dos motivos, e talvez tirando esse fator aleatoriedade do jogo, que eu não coloco o Barcelona assim como esse franco favorito, igual vocês colocaram na enquete, é porque eu acho que no time da gente, falta ainda uma casca. Falta ainda. Ah, Igor, mas quase chega na final da temporada passada. Não chegou. Eu não tô falando de arbitragem, eu não quero falar nada dessas coisas, tá? Eu só tô falando de campo-bola. Só tô falando de campo-bola. Falta uma casca que a gente precisa ver se o time criou nessa temporada, tá? Aquela casca para gerir melhor a posse de bola quando tá na frente do placar,
levar menos chances de gols claras para o adversário, não deixar aquela sensação que o adversário está vivo, que pode voltar para a partida se romper uma linha de fora de jogo. Então eu olho para outros adversários, eu vejo alguns adversários com mais casca do que a gente, com mais casca até na competição do que a gente, tá? E cito três só cito três. Bayern de Munique, um time que eu respeito muito, Paris Saint-Germain, que é atual campeão, e o Liverpool. Esses times eu vejo que tem mais casca, os jogadores têm mais bagagem ali, mais experiência, já viveu mais momentos na Liga dos Campeões assim, e um foi até campeão, que foi o Paris Saint-Germain. Então acho que o time da gente tem um trabalho a ser feito ainda, tá? Para conseguir essa casca, para conseguir se comportar melhor em certas situações onde a partida vai estar muito adversa, né? Amanhã é um cenário maravilhoso para a gente fazer um primeiro teste desse, né? Vocês lembram como é que foi a volta das quartas de final na temporada passada contra o Borussia Dortmund? Sim, na ida o Barcelona venceu de 4-0, mas a volta foi um jogo onde o Barcelona não conseguiu dormir a partida, tirar o ritmo, tirar a intensidade do jogo, controlar a posse. Não, a gente sofreu bastante contra o Borussia Dortmund, perdemos de 3-1. Perdemos de 3-1 aquela eliminatória, aquele jogo, mas passamos no resultado agregado. Então, os adversários fazem você sofrer. Amanhã o time do Newcastle tem uma faceta, por exemplo, de força, de altura, que assim, a gente não vê o time da gente ainda não sofrendo com essas jogadas, né? Então, assim, seria horrível amanhã estar vencendo a partida de 1-0 e 2-0 e o adversário começar a botar pressão, começar a colocar a bola do lado de campo, começar a fazer chuveirinho para a área e a gente ceder o empate dessa forma. A gente não tem, às vezes... Essa é uma faceta também que é para se levar em consideração, né, senhores? Porque a gente não pode esquecer que físico também é uma característica. O físico faz parte do jogo. E o nosso time não é esse time mais físico do mundo, com os jogadores mais atléticos do mundo, os jogadores mais altos do mundo. Então a gente tem algumas deficiências, né, nesse temporizar o jogo ainda, nessa saber interpretar o que deve ser feito na partida naquele momento. E essa faceta física que eu vejo alguns times com mais altura, com mais gás do que a gente, tá entendendo? Que pode fazer diferença no momento de um jogo. No momento do jogo que você vai sofrer, que o adversário vai começar a fazer chuveirinho. Então eu acho que o time da gente precisa disso, tá? Precisa evoluir um pouquinho nesse aspecto. A altura física vai evoluir como? Não, isso aí é característica do jogador, não tem como evoluir, é só se contratar outro mesmo, tá? Mas o time precisa evoluir nessas características para eu colocar o Barcelona com um favoritismo tão absurdo igual vocês colocaram, tá? Mesmo o time quase chegando na semifinal, na final na temporada passada, mas minha torcida tá aqui. E amanhã, senhores, amanhã será um grandíssimo teste, tá? Eu queria deixar isso aqui, explicar isso aqui para vocês, na minha opinião. Eu coloco o Barcelona assim no bolo dos favoritos, com um leve favoritismo também pelo futebol jogado, pela brilhantez, tá? Ou pelo brilhantismo, mas assim, para mim falta esse pouquinho, tá? Eu vejo outros times com mais casca para competição nesse momento. Espero que o Barcelona chegue ao final da temporada com bastante casca, tá? Voltando aqui agora a falar do pré-jogo. Esse pré-jogo vai ficar gigante, eu tô vendo, tá? Lista de convocados tá aí. De Jong está de volta. Yamal, Gavi e Baldé seguem fora e não é surpresa para ninguém, tá? Então, a gente tem esses desfalques aí. E amanhã, jogar contra esse Newcastle do Ed Hall, um time que joga no 4-3-3, ele tá aí desde 2021. É um time forte, um time alto, um time intenso. Na rodada, algumas rodadas atrás aí, esse time estava perdendo para o Liverpool de 2-0. Teve um jogador expulso no primeiro tempo, jogou o segundo tempo todo com -1. Conseguiu buscar o empate, jogando em casa contra o Liverpool, conseguiu buscar o empate 2-2 e levou um gol no apagar das luzes lá e perdeu para o Liverpool, finalizou mais e teve mais chances claras, mesmo jogando 45 minutos com um jogador a menos. Esse time não é brincadeira. Foi falado sobre o ambiente do estádio hoje e tudo, não é brincadeira. Amanhã o Barcelona vai ter que correr muito para tentar diminuir essa intensidade, essa parte física que o Newcastle tem, tá? Amanhã o jogo é complicadíssimo. Coletiva do nosso glorioso Flick, do nosso glorioso... Quem foi que estava na coletiva hoje? Christensen, deixa eu arrumar a fotinha dele aqui. Tá aí o nosso glorioso Christensen, com a carinha dele aí, ó. Só duas perguntinhas que eu destaquei aqui na coletiva de Christensen. Perguntou bem assim, Christensen será titular amanhã, já que você tá aqui na coletiva, né? Ele falou, rapaz, eu não tenho ideia. Tem que ver com o treinador amanhã. E deu risada, tá super de boa, tá super feliz, trabalhando e disse que quer continuar no Barcelona por muito tempo, mas o contrato esteja acabando, tá? Sobre o ambiente, ele que já jogou na Premier League, né? Ele falou bem assim, ó, temos que estar muito concentrado durante a partida. Acho que é um dos melhores estádios em que eu já joguei. Haverá uma ótima atmosfera, né? Foi perguntado sobre
minutos de jogo, ele falou que tá trabalhando e tá pronto para quando o treinador precisar dele, ele tá aí, tá? E falando do nosso glorioso Flick, nosso treinador, foi perguntado também sobre ambiente, ele falou que é a primeira vez que ele tá aqui, ele nunca teve nesse estádio, mas pelo que ele escutou dos jogadores dele, é um dos melhores ambientes da Inglaterra. O time do Newcastle é alto, forte, intenso e bem atento às segundas bolas, tá? Sobre o favoritismo do Barcelona na Champions, ele falou que eu não penso nessas coisas. Existe um longo caminho pela frente, a gente vai trabalhar para estar melhor a cada dia e ver como é que a gente chega na reta final. A baixa de Yamal é uma coisa que não dá para a gente fazer, não tem o que fazer, ele não vai jogar, mas temos que esperar para ver também quando é que ele vai voltar. Yamal 80% eu não quero, eu só quero quando ele tiver 100%. Ele é um jovem jogador e nós temos que cuidar deles. Temos um time forte, Rashford está aí e pode jogar também. Sobre a escalação, Ferran versus Lewandowski, quem vai jogar? Ele falou que precisa ver o último treino, meio de forma irônica, tá? E dormir 8 horas de sono aí só depois ele vai decidir. Pois bem, esses foram os pontos mais de destaque da coletiva. E como eu estava falando para vocês, esse vídeo aqui, a parte maior dele ficou sobre essa parte do favoritismo. E, como eu falei para vocês, eu não vejo o Barcelona com esse favoritismo tão amplo, porque eu preciso ver o time sobrevivendo e competindo melhor nesses campos hostis aí, nesses territórios aí complicados. Amanhã é uma excelente oportunidade para o time mostrar isso, tá? É uma excelente oportunidade. O time tem que saber gerir bem a posse, tem que evitar aquela pressão adversária que vai ter em algum momento que você vai perder o controle da partida. Vai ter aquele momento que o adversário vai começar a pressionar. A gente não tem o time mais alto do mundo. Pensando isso foi uma das coisas que foram ditas na escalação. Nem mostrei meu 11 para vocês ainda, tá? Eu vou mostrar aqui meu 11 agora. Convido vocês a deixarem o 11 aqui também nos comentários e o resultado. Quem cravar eu trago aqui amanhã na intro do vídeo. Juan Garcia, Condé, Cubarsí e Christensen, ia colocar o nosso glorioso Araújo. Coloquei o Christensen porque Christensen vai para a coletiva. E jogador que vai para a coletiva é jogador titular. Se Christensen não for titular amanhã, só tem um culpado. E quem é antigo aqui do canal sabe quem é o culpado. Quem é antigo aqui no canal sabe quem é o culpado se Christensen não for titular amanhã na coletiva, tá? Tem um cara que criou uma simpatia disso daí e a gente segue até hoje, tá? A gente segue até hoje. Na lateral esquerda, nosso glorioso Martim. Caçador e Pedri, apesar de De Jong ter voltado já de lesão, Caçador e Pedri, só que eu vou com Olmo no lugar de Fermin. Eu acho que o jogo de amanhã precisa de mais de controle do que de caos. Eu acho que entrar num território de caos favorece mais o Newcastle do que o Barcelona. E ter Dani Olmo para gerir bem a posse, eu acho que é importante. Se o time estiver precisando de mais ímpeto, a gente tem um Fermin no banco para colocar, tá? Se quiser mais controle ainda, tem um De Jong no banco se precisar colocar. Eu iria de Dani Olmo amanhã, mas entendo perfeitamente quem coloca Fermin nesse 11 aí. Rafinha aqui na direita, glorioso Rashford na esquerda e Lewandowski. O glamour da Champions traz Lewandowski de volta ao 11 aqui de Iguinho Quebradeira, tá? Coloquei o Lewandowski aí no 11. Mas, pessoal, é isso. Eu espero que tenha ficado claro o que eu quis dizer sobre o Barcelona e favoritismo na Champions. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer sobre essa casca que às vezes o time do Barcelona precisa criar ainda. E às vezes o elenco da gente não é nem completo para certas situações de jogo, por características de jogador. Não é porque o jogador é bom e é ruim, característica física do jogador. E isso pode ser uma arma que alguns adversários que têm essa característica física pode explorar da gente, e isso não é uma coisa legal. Então o time precisa virar um master no que é gerir a posse, gerir os tempos do jogo, porque a gente precisa defender com a bola, não defender lá embaixo, aguentando o chuveirinho, porque isso aí é pedir para perder. Isso é pedir para perder, porque a gente não tem jogadores para defender em bloco baixo com essas características, tá? Eu espero estar aqui amanhã, apesar da dificuldade, encardido que será esse jogo. Eu espero estar aqui amanhã fazendo um pós-jogo da vitória. E se não venceu, nós vamos analisar o que é que aconteceu, o que é que falhou, o que é que faltou, se foi sorte, se foi azar, se foi o dia, a luz, a estrela, tá? Espaço está aberto para vocês aqui. Deixe nos comentários alguma opinião. Deixe a opinião sobre o que eu falei aqui também, sobre favoritismo, essas coisas, a opinião do jogo do Barcelona em si, a opinião do 11, resultado e tudo que vocês quiserem colocar aí nos comentários, tá? Qualquer coisa de destaque eu trago aqui amanhã. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.